Oi? Primeiro estudo, isso não é um podcast. Tá, só fica aí guardado. Fica guardado, isso não é um podcast. Isso é um lugar pra eu falar muito o que tá na minha cabeça e o que eu tô pensando. E se você for sortuda, você vai olhar e falar, nossa, eu me conecto com tudo que essa maluca tá falando. Tô brincando. Mas, faz muito tempo que eu queria fazer isso. Porque 50 minutos de terapia por semana não é o suficiente, então eu preciso colocar todos os meus sentimentos pra fora de algum jeito. E aqui o máximo que pode acontecer é eu melhorar um pouco de quem eu sou, entendeu? Aprender a falar melhor, aprender a comunicar melhor, aprender a expressar os meus sentimentos. Então, eu só vejo coisas positivas saindo daqui. E a ideia é trazer algum assunto que esteja na minha cabeça. O que eu vou falar hoje, na verdade, está na minha cabeça há muito tempo. E acho que quanto mais eu tento racionalizar tudo isso que eu tô pensando, mais isso tudo se emaranha. Então, acho que o meu objetivo hoje aqui, nesse lugar que não é um podcast, é justamente conversar um pouco sobre essas coisas. E é isso. Se você se relacionar, se você se conectar, se você tiver alguma semelhança, a gente pode segurar as mãos e passar por isso juntas, porque ninguém precisa passar por nada sozinho. Então, vamos lá. Eu ainda não tenho um título ou algo que eu queira chamar isso exatamente, mas basicamente os 20 e poucos e o medo do fracasso e se sentir perdida e não saber o que fazer da vida. Não saber o que fazer da vida. Eu sei? Não sei. Não sei, eu tô tentando descobrir, eu tô numa jornada psicológica há alguns meses e a cada semana eu tento descobrir mais, mas parece que quanto mais eu descubro, menos eu sei, mais eu me confundo. Eu venho pensando muito e refletindo muito sobre o fato de que será que eu sou quem eu sou? Ou será que eu sou quem as pessoas querem que eu seja? No caso mais dos meus pais, será que eu sou um produto da expectativa dos meus pais ou será que eu sou eu, a Amanda? Não sei, boa pergunta. É isso que a gente quer descobrir. Eu acho que essa pressão externa que existe, tanto a pressão interna, porque existe uma voz crítica dentro de você falando, não, você deveria fazer isso, você deveria fazer aquilo, isso é muito, isso não vai dar certo, isso, qual que é o seu problema? E existe a pressão externa também, te dizendo, ou seus pais, ou seus amigos. Eu, no meu caso, além de ser, eu me sinto muito a ovelha negra na família e no meu grupo de amigos. Porque eu estudei fora, enfim, eu não vou entrar nesse assunto agora, mas eu passei por muitas coisas fora do Brasil. E eu acho que às vezes eu não me encaixo totalmente. Então, existe também essa pressão de me encaixar e me adaptar, e eu não sou brasileira o suficiente, onde eu tô eu não sou americana o suficiente, eu não era inglesa o suficiente, eu não fui portuguesa o suficiente, porque eu já morei em todos esses lugares, mas eu nunca sou aquilo inteiramente suficientemente. E isso embana na minha cabeça de uma forma extraordinária, porque eu tive que me adaptar tanto. E acho que você vai perdendo um pouco de você nesse processo. Então, agora que eu quero me achar, eu fico, nossa, mas eu virei tanta coisa, eu me adaptei a tanta coisa, eu deixei de ser quem eu era, ou partes de mim eu fui mudando pra me adaptar, às custas de quê? Tipo, agora eu não sei mais quem eu sou nem o que eu quero. Então, como é que eu faço? Como é que eu faço? Chegar no meu aniversário de 25 anos e aquela pressãozinha de que, tipo, nossa, 25, o que você já fez? Não sei. Boa pergunta. Não sei o que eu fiz. Outra coisa, dentro dessa pressão, além dos seus pais e seus amigos e você mesmo, existe aquela pressão de rede social, que também é uma coisa, a comparação, ela tira muito do nosso enjoyment da vida, do nosso aproveitamento, como a gente enxerga as coisas, porque pela minha experiência, eu passo o dia inteiro no TikTok e
TikTok é uma coisa maravilhosa, aprendo muita coisa do TikTok, vejo muita coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, muito legal, maravilhoso, conteúdo leve, mas que o TikTok me traz comparação, por quê? Que eu tô vendo a menininha lá em Copenhagen, trabalhando não sei aonde, vivendo uma vida ótima, lindinha, a casa toda aesthetic, e eu aqui, afundando os meus pensamentos. Ela tá se afundando nos pensamentos dela? Provavelmente, mas é isso que ela mostra? Não, só que é isso que eu vejo. Então eu penso, nossa, que vida maravilhosa. Ela tem tudo resolvido, ela não parece ter problemas, e ela... Ou então você vê aquela pessoa viajando, aquela pessoa que posta. Enfim, você sabe muito bem do que eu tô falando, porque se você tá aqui agora, você provavelmente também tem um pouquinho disso. Você também passa um pouco de tempo no TikTok, você também tem essas coisas na cabeça que eu sei. Eu sei, é uma coisa de geração, tá? É uma coisa de geração, não tem como fugir. Se você foge disso, vem cá e me ensina como fugir também, porque eu não sei. E aí, dentro dessa comparação toda que a gente faz, a gente vai criando uma voz crítica que fala muito mais alto do que a voz do seu eu verdadeiro. O que isso quer dizer? Ao longo desse processo, você vai perdendo quem você realmente é e passa a definir as coisas que você quer, as coisas que você faz, baseado nas coisas que as outras pessoas, o que as outras coisas ao seu redor esperam que você seja. Eu, particularmente, cheguei num ponto que a minha voz crítica fala tão mais alto do que a minha voz interior, que é isso, agora... O que eu faço? E agora eu tô rindo pra não chorar, porque na terapia eu já chorei bastante, mas... Pra levar a situação com leveza e realmente refletir e pensar como a gente pode dar mais voz e dar mais ouvidos pro que você realmente deseja. Quem você realmente é e o que você realmente deseja, sem estar suprindo as expectativas dos outros. Todo o meu processo terapêutico, psicológico, psiquiátrico, fala assim, você está dando nome aos bois. Esses são sentimentos que eu sinto já há muito tempo, mas é o que eu não sabia descrever, não sabia dizer, não sabia de onde vinha. Então agora, juntas, a gente vai fazer isso. A gente está dando nome aos bois. Agora que você já sabe de toda essa comparação, toda essa pressão, essa coisa maluca dos 20 e poucos, a gente entra em outra perninha do assunto, que é o medo do fracasso. O tal do medo do fracasso, nossa, ele é tenebroso. Ele é tenebroso. E, honestamente, quantas coisas eu deixei de fazer ou de começar porque eu tinha medo que aquilo fosse um fracasso. Ou que eu nunca terminasse. Então, eu prefiro não começar, porque aquilo me chatearia menos do que começar e não terminar. Ou começar e não ter sucesso. Ou começar e não ter a paciência de colher os frutos disso lá na frente. Isso é um problema. E aí, no final das contas, o que acontece? Você acaba se desapontando muito mais do que você desaponta os outros. Todo esse povo que tem 1000 expectativas em relação a você, nossa, a Amanda deveria ser isso, a Amanda deveria fazer aquilo, nossa, mas a Amanda não foi morar não sei onde, o que ela tava... Tudo isso, essas pessoas não vão ser desapontadas. Se você não começar, se você não fizer o que você quer, aquilo só vai desapontar você mesmo. E aquilo vai te deixando mais chateado, mais triste, e mais infeliz, e mais insatisfeito. E as outras pessoas estão vivendo a vida delas, despreocupadíssimas, totalmente despreocupadas, porque falar é fácil, a pessoa chegar pra mim e falar, nossa, blá, 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 Amanda não faz isso, não faz aquilo, a Amanda deveria fazer isso, beleza. Mas a pessoa não tá passando pelo que eu tô passando, não tá vivendo o que eu tô vivendo, pra saber, a Amanda não faz por causa disso, ou não combina com a Amanda, ou... Enfim, e nessa tentativa falha de ser quem as pessoas esperam que você seja, você vai criando um medo, além do medo do fracasso, você cria um medo de não ser boa o suficiente para fazer tudo isso que você quer. Porque esperam tanto de você em outros quesitos que você é bom. Então, eu não consigo fazer nada, eu não consigo nem fazer o que esperam de mim e nem o que eu espero de mim mesma. Isso vai consumindo o ser humano de uma forma terrível, porque não é nada disso, não é nada disso. Isso volta para aquela voz crítica, te falando, não, você não consegue, não, você não vai fazer, não, que sonho é esse maluco de surtada que você tiver na cabeça, essa vozinha vai, ó,
falando, até você ficar assim, pequenininha, sem saber, e só criando mais medo de ser realmente quem você quer ser. Isso é bizarro. Isso é muito bizarro. Agora que eu tô pensando, falando em voz alta, porque uma coisa é pensar na cabeça, mas falar em voz alta, realmente, o buraco é mais embaixo. Eu tô aqui não só pra compartilhar isso, porque eu tô sentindo tudo isso, mas pra tentar ter uma perspectiva diferente também, porque é uma coisa que eu martelo muito na minha cabeça. Então, falando alto, falando na terapia e compartilhando com nem que seja um de vocês assistindo isso, te faz colocar muito em perspectiva tudo isso que tá acontecendo. E realmente é uma coisa muito louca. É muito louca. Você vai viver sua vida em função dos outros? Não vai. Alguém vai pagar suas contas, além de talvez seus pais? Não. Por que a gente tem que deixar de ser o que a gente realmente quer ser? Ou quem a gente realmente quer ser? Eu sei que tudo isso parece muito óbvio, mas talvez não seja. Senão eu não estaria aqui no meu banheiro compartilhando tudo isso. Eu sei que muitas pessoas sentem isso e passam por isso. É muito válido a gente parar para pensar e realmente achar maneiras de diminuir essa voz crítica interior e descobrir realmente quem a gente é. Além do que, eu tenho uma surpresa. Que realmente é outra coisa que parece óbvia, mas não é. Justamente por toda essa pressão externa. Mas, aos 20 e poucos, você não precisa ter tudo resolvido. Olha isso, pensa que maravilha, não precisa ter tudo resolvido. Você acha, 25 anos eu vou ter minha vida resolvida, minha carreira resolvida, meu relacionamento resolvido, minha aposentadoria resolvida? Não, vou contar uma historinha, mini historinha, pra, contextualizar um pouco disso tudo. Eu me formei na faculdade em 2019. Logo em seguida, eu não tinha... Não, vocês já conseguem imaginar todo o contexto, né? De faculdade, pós-faculdade, aquela loucura. E eu lá nos Estados Unidos e visto de emprego e não consegue emprego, ninguém quer me contratar e não sei o quê. E eu não, vou embora de onde eu morava e fui para outra cidade do outro lado do país. Beleza, cheguei lá. Minha mãe me olha nos meus olhinhos castanhos e pergunta: você pensa em comprar uma casa? Oi? Eu penso em comprar uma casa? Eu tenho 20 anos, eu acabei de me formar na faculdade, eu não consigo um puto trabalho. Você acha que minha cabeça tá numa casa? Não é possível. Olha, me desculpa se na geração passada as coisas eram diferentes e ela conseguiu fazer isso aos 24 e tinha a casa dela e o carro dela e a vida resolvida, mas... Pelo menos não pra mim, se não funciona pra mim, não tem funcionado pra mim. Mas eu acho que na minha geração também, você pode perguntar pra qualquer pessoa de 24 anos, ou 20, saindo da faculdade, se eles pensam em comprar uma casa. Eu acho que eu já sei qual vai ser a maioria das respostas, mas a gente deixa quieto, não precisa comentar. Isso tudo pra dizer que com 20 e poucos... Nesse momento da vida e da sociedade, da humanidade, você não precisa ter tudo resolvido. Não precisa. Por mais que seus pais esperam, e seus amigos, e seus professores, e a faculdade, seu chefe, e quem for que seja, espere isso de você, você não precisa. Até porque que graça teria ter tudo resolvido assim, no início da vida. Início da vida. Porque há alguns anos atrás, a gente não podia fazer nada. A gente está começando a vida agora. Então, pra que eu vou querer me resolver agora? Na minha cabeça não faz o menor sentido. I'm just saying. Tem tanto chão pela frente. Você quer tudo resolvido agora? Você quer seu emprego resolvido agora? Pra sempre. O pra sempre. Seu marido agora e seu emprego agora? E você não se redescobrir em algum momento futuro da vida? Você acha que isso não vai acontecer? Mesmo se você tivesse tudo resolvido agora? Claro que vai. Então, isso só enfatiza o fato de que o importante é se divertir ao longo do processo. Você está se sentindo perdida e se sentindo sem rumo e sem caminho e sem saber o que você quer? Tudo bem. Tudo bem. No geral, você pode estar assim, mas no micro,
no você, no dia a dia, dentro de casa, como você está se sentindo. O importante é você estar se sentindo bem nesses momentos, porque isso vai ser a base para que tudo vá acontecendo e vá se construindo de uma forma legal para as coisas grandes. Porque se a gente não tá bem no dia a dia e no micro, a gente não vai estar bem e não vai resolver o macro. É muito clichê até ficar nessa onda de 20 e poucos, não sei o que, mas é a verdade. É a verdade. E quanto menos tempo a gente leva para perceber isso, talvez mais leve, mais fácil se torne o processo, que é viver tudo isso. Faz sentido? Eu acho que sim. Todos nós aqui ouvindo essa conversa temos o dever de casa de se divertir ao longo do processo, pensar no micro para não se assustar com o macro, porque pensar no resultado final e em tudo resolvido, tudo lindo, maravilhoso, é muito mais difícil do que você pensar no você do dia a dia, como você gosta de acordar, o que você gosta do seu café com leite, com açúcar, sem... Eu não tomo café, eu só tomo chá. Eu sei como eu gosto do meu chá, isso eu tenho resolvido. Mas você também tem que definir essas coisas pequenas para tornar o seu dia a dia mais consolidado. Consolidado e divertido e gostoso, e aos poucos você vai consolidando todo o resto também. Minha terapeuta, se ela estivesse ouvindo essa conversa aqui, ela ficaria muito orgulhosa também. Eu tô orgulhosa de mim mesma. Quantas vezes eu já não pensei em pegar essa câmera? Eu tenho tudo aqui em casa, tenho microfone, tenho câmera, eu tenho luz. Quantas vezes eu não pensei em fazer isso? E quantas vezes eu me parei pensando, não, pra quê? Não, ninguém vai assistir, não vai ser bom o suficiente. Mas o importante é começar, o importante é fazer. Mesmo que não esteja ninguém ouvindo, ninguém vendo, ninguém... nada. Mesmo que eu só esteja literalmente falando com esse pedaço de tecnologia, beleza, pelo menos eu fiz. Eu tô fazendo algo que eu goste. Eu tô fazendo algo que contribui para aquela Amanda interior que tá, assim, ela tá se afogando nessa voz crítica e ela quer mostrar o que ela quer mostrar o que ela gosta, mas que a voz crítica não deixa. Então, isso foi um exercício, como eu disse no início, seria um exercício. E o pior que pode acontecer é eu melhorar. Eu falar melhor, eu me expressar melhor. Foi tudo isso que eu disse antes. Porque é verdade. O que você pode fazer hoje, não precisa agora, mas o que você pode fazer que está no seu controle, que está no seu alcance, né? Que você tem os recursos para contribuir para o seu eu interior. Fica aí no Mist. Para todas as lindas que assistiram até aqui, um beijo. Obrigada por estarem aqui e por me escutarem e por me acolherem. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado vocês também e que você possa ouvir tudo isso e pensar, realmente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer para contribuir para uma versão melhor de mim? O que pode ser feito para esse meu eu ser um pouquinho mais feliz hoje, um pouquinho mais realizado hoje, sem pensar no futuro e sem pensar nas 1000 coisas que você tem que pensar, e sem pensar nas coisas que te faltam e que esperam de você. Até a próxima!